estado onde ele já negava ali ser o proprietário do triplex, né? Aí, março de 2016, vem um outro problema dele, que é esse pedido de mandado de condução coercitiva, né? E Lula é levado para depor por determinação do Sérgio Moro. Aí começou a atuação do Sérgio Moro, né? A causa em si, o caso em si, né? Causou grande mobilização a favor e contra o petista em todo o país. Coletiva da imprensa, após seu depoimento, Lula critica a justiça, critica a mídia. O petista atacou a prepotência dos investigadores e afirma aí que essa operação vai servir para o PT levantar a cabeça depois do impeachment da Dilma, né? E aí, Dilma, nessa história, depois que começou essa coisa do Moro, a Dilma convida o Lula para fazer parte do seu ministério, né, como ministro-chefe aí da Casa Civil. Ele teria foro privilegiado, ele seria julgado pelo Supremo, não o processo sairia da mão do Moro, ia ser pelo Supremo. E aí vem os protestos pró-impeachment e tomando as ruas do país inteiro e uma grande manifestação aí, desde a época das diretas já, foi aquelas manifestações pró-impeachment, né? E que aí depois, em março, o Lula aceita o convite, né, para chefiar a pasta da Casa Civil. E aí o Moro vaza uma gravação de uma conversa entre o presidente Lula que fala com a Dilma sobre a nomeação, né? E na verdade ele fala, a Dilma ligando para ele, dizendo que o cara ia levar lá o ato de nomeação, o ato de posse dele. E essa conversa vazou. O Moro já estava fazendo gravações, interceptando ligações irregularmente contra o Lula, né? E aí o Lula toma posse na Casa Civil. E aí protesto e mais protesto contra o impeachment, reúne um munhado de gente na rua. O ministro do STF, Gilmar Mendes, alega intenção do Lula em fraudar as investigações contra ele na Operação Lava Jato e suspende a sua nomeação para a Casa Civil. Então, assim, aí veio em 2016, isso tudo lá em 2016. Aí veio em 2016 o Teori Zavascki, que morreu, né, ministro supremo que morreu no acidente, que era o relator da Lava Jato, determina em caráter liminar que seja enviado ao Supremo os processos que envolvem o petistas e os áudios do Lula interceptados na operação do Moro aí. E aí em junho, né, Teori Zavascki aí devolveu as investigações sobre o ex-presidente por Sérgio Moro, anulando alguns trechos da conversa. Bom, vem setembro de 2016, o Lula é denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Deltan Dallagnol diz que Lula é o comandante máximo no esquema da corrupção, investigado pela Operação Lava Jato. Lula diz que a apresentação da denúncia do MPF é como um truque de ilusionismo, né? Que na verdade foi aquele famoso PowerPoint, apresentador do PowerPoint, está aparecendo mais uma coisa de cinema. Enfim, o Lula é indiciado e em 20 de setembro aí de 2016 o Lula vira réu na ação penal da Operação Lava Jato. E aí segue aquela luta que aí já está bem recente na cabeça de todo mundo. Julho de 2017, o juiz Sérgio Moro solta a sentença e condena Lula a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, ou seja, tranca, bota o Lula na cadeia. Julho de 2017, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, alegando que o triplex pertencia a ele. O triplex de Guarujá pertencia ao Lula. E assim, pela sentença ainda, o Moro ainda colocou que ele ficava proibido de assumir cargo ou função por 19 anos. Aí, claro que, né, o Lula recorreu, o processo foi para a segunda instância, e nessa aí de ir para a segunda instância, o Lula sempre se declarando que era inocente e que era pré-candidato na eleição de 2018. Bom, dezembro de 2017... Pesquisa Datafolha faz uma pesquisa que aponta o Lula
como líder nas pesquisas aí para a corrida presidencial de 2018 aí, né? Com 34% para o Bolsonaro e 37% para ele. E o Datafolha mostrou também, na verdade, de 34% a 37%, com a margem de erro para ele, e em segundo lugar o Bolsonaro com 17% a 19%. Isso com ele já com todas com a condenação do triplex nas costas, né? Aí, em janeiro de 2018, foi feita a apelação do processo dele em segunda instância, e o processo cai lá na turma no TRF, em Porto Alegre, em 24 de janeiro, ou seja, em tempo recorde, né? Em tempo recorde, foi julgado um recurso no Tribunal Regional Federal e confirma a condenação do Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e passa a sua pena aí de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês, aumenta a sua pena ainda. E aí, assim, em abril, o Lula, né, lutando para sua inocência. Em abril de 2018, o STF julga um habeas corpus preventivo que o Lula entrou para poder recorrer em liberdade até a última instância contra a sentença da Lava Jato. E ele perdeu por 6 votos a 5. A Suprema Corte negou o pedido, movido pela defesa do Lula, abrindo caminho para a sua prisão. Um dia após a decisão, o juiz Sérgio Moro decreta a prisão de Lula e dá até o dia seguinte para o ex-presidente se entregar à Polícia Federal. O dia 7 de abril de 2018 é o dia que o presidente se entrega à Polícia Federal nos sindicatos metalúrgicos, no ABC, na Grande São Paulo. A prisão dele durou até o dia 8 de novembro de 2019, após o STF ter derrubado a prisão dos condenados após a segunda instância, e o Lula permaneceu preso por 580 dias. Em 8 de março desse ano, 8 de março do ano passado, 2021, o ministro Edson Fachin do Supremo anulou todas as condenações do Lula no âmbito da Lava Jato, por considerar que TRF4 da 4ª região era incompetente para conhecer desse processo, tendo sido determinado que todo o procedimento fosse enviado para Brasília, todo o processo fosse enviado para a Justiça Federal de Brasília. E aí, com isso, o Lula recuperou seus direitos políticos e os processos contra ele foram transferidos para lá. Bom, enfim, falei, né, mais do que dar conta, muita coisa, e o que acontece é o seguinte, para terminar aqui, eu quero dizer para vocês assim, hoje o Lula continua liderando a todas as pesquisas de intenção de votos para presidente, para a eleição desse ano, de 2022. Assim, se encontra com a 5ª menor rejeição entre os pré-candidatos. Né, repetindo o que eu falei que eu vou dizer aqui sempre, política é igual nuvem, já dizia Magalhães Pinto, hoje está de um jeito, amanhã pode estar outro. A grande verdade, a grande pergunta que fica é, Lula é ou não o cara, como disse Barack Obama? Um abraço a todos e muito obrigado. Você que chegou até aqui, nos acompanhe. Todo dia um novo episódio, às 18h13. Acompanhe a gente também em nosso Instagram, @LuizGustavoRiani.